Temos aqui conosco hoje dois ilustres representantes do mundo cooperativo e empresarial, o Amir Monteiro, que eu conheço há muitos anos, e um amigo de longa data, e que é o presidente da CIP, e, portanto, que dispensa qualquer apresentação. Como sabem, a CIP tem tido nesta área um papel de liderança e de protagonismo absolutamente crítico. E temos também aqui connosco o Ricardo Mendes, que é o CEO da Tequebra, que é uma conhecida empresa na área da tecnologia, muito ligada aos drones, mas que tem tido, de facto, um papel fundamental na dinamização da economia de defesa no terreno. Como fazemos habitualmente, só dar nota de que na próxima semana, na segunda-feira, teremos uma outra Smart Discussion, portanto será a última antes de férias, antes de Páscoa. Esta também vai ter uma sessão muito interessante, que tem a ver com o tema da excelência. Como sabem, é um tema que nós aqui temos trabalhado muito no Sharing Knowledge. Vamos ter dois CEOs de dois centros de excelência. O Zé Rui Felizardo, que é o CEO do CEIA, que está a fazer 25 anos, que é um centro de excelência na área da mobilidade, da aeronáutica e do espaço, e, portanto, é um centro, de facto, que tem feito um trabalho absolutamente fantástico nesta área. E a Maria Manuel Mota, que é CEO do GIM, que é um novo centro na área da saúde, muito particularmente ligado ao cancro. É uma conhecida investigadora, professora, foi PM Pessoa aqui há alguns anos. Vai ser também uma grande sessão, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Mas voltando à sessão 2, temos o grande prazer, como eu disse, temos aqui connosco duas pessoas que dispensam apresentações. E, portanto, eu vou passar de imediato a palavra ao Armindo, que falará à volta de 15, 20 minutos, depois o Rodrigo também, e depois temos aqui, como é habitual, uma discussão entre todos. Quem quiser levantar alguma questão ou comentário, agradeço que o faça através dos meios habituais. Armindo, muito obrigada e a palavra. Ô Jaime, antes de mais, obrigado a ti por nos proporcionar sempre estas discussões, com exceção de hoje, sempre muito úteis, porque tem oradores muito interessantes e temos a possibilidade de nos reunir aqui neste verdadeiro serviço público que tu fazes. E acho que nunca te é prestada a homenagem suficiente e devida por todo este esforço que tu fazes de forma abnegada e contribuis para um grupo, pelo menos este grupo, com mais literacia. E se tivéssemos mais literacia na nossa sociedade, seguramente também era tudo bem mais fácil. Por isso, a ti, Jaime, mais o meu singelo agradecimento e declaro-me muito grato. A todos os participantes, naturalmente, agradeço o favor de me ouvirem e obrigado por estarem presentes. Hoje temos, de facto, uma sessão muito interessante porque temos cá o Ricardo, da Tequebra, e por uma razão simples. O Ricardo Tequebra é para mim um exemplo, e começo mesmo por aqui, um exemplo de um setor que não era evidente que nós tivéssemos na nossa economia. Se tiverem esta ideia, o nosso perfil era um perfil de produção de azeite, e era de cortiça, era de calçado, têxtil, sobretudo têxtil a metro, sem design, sem marca. E estou a dizer isso não é com sentido de menosprezo, era a realidade, era assim que era e, portanto, não há menosprezo nenhum neste sentido. Felizmente, nós evoluímos e temos hoje empresas como a Tequebra. E isso é muito importante. Porquê é que é muito importante? Porque a economia da defesa, estou a entrar no tema, a economia da defesa é um tema que tem vários valores acrescentados à nossa economia e que são importantes. Eu começava por dizer dois ou três. O primeiro tem a ver com a promoção da inovação e investigação e desenvolvimento. Se nós não tivermos setores que nos estimulem a estar constantemente up-to-date, se nós não tivermos setores que nos estimulem a estar ligados ao conhecimento, vamos ter setores ligados à esperteza. E a esperteza não é má, apenas é redutora, porque o ter uma capacidade de fazer um negócio apenas com base numa informação é um bocadinho uma lógica que nos deixaram os fenícios há muitos anos quando nos visitaram aqui na Península Ibérica, que é comprar e vender, não criar valor, não construir, não produzir. Se nós quisermos criar valor, construir e produzir, nós precisamos de, naturalmente, conhecimento. E o conhecimento onde está? Está na investigação. E a investigação onde está? Nas universidades. E, portanto, eu queria fazer esta ligação desde logo às universidades. Sou muito favorável às universidades, não apenas na parte em que prepara gestores, mas na parte em que prepara produto. Porque nós podemos optimizar a gestão e podemos, naturalmente, preparar sempre melhores gestores. Com certeza. Mas se não tivermos nada para vender e vender com valor acrescentado,
há um momento em que, por melhor que façamos a gestão, não conseguimos sair exatamente daquele ponto. E por isso, a questão de conseguirmos produzir e produzir com qualidade, esta é uma evangelização que já é feita há muito tempo. E eu estou a ver aqui uma pessoa aqui nos participantes, o professor José Tribulé, que há muito tempo nos habituou a isso, a ter esse discurso sempre ligado ao conhecimento, sempre ligado à investigação. E isso é absolutamente determinante para nós acrescentarmos valor àquilo que fazemos. Se o conseguirmos fazer e se conseguirmos convencer as universidades a que o ponto de chegada não é um paper para uma determinada carreira académica, se conseguirmos transformar isso num valor para go-to-market, para ir para o mercado, para vender, para se transformar em valor concreto, então já estamos de facto a contribuir não apenas para o conhecimento individual de quem desenvolve esse investimento, essa investigação, mas sim para todo um tecido empresarial, para toda uma economia. Por isso, a possibilidade de se ligar o conhecimento às empresas, às universidades, às empresas, é absolutamente determinante. Não conheço nenhum sistema empresarial que tenha valor, que não seja fortemente ligado à investigação e desenvolvimento e, por essa via, fortemente ligado às universidades e aos centros de inovação. Por isso, o primeiro ponto é este, é promover a inovação e o ID. A outra questão é recursos humanos, pessoas, são os melhores. Esta indústria é uma indústria, juntamente com a farmacêutica, é curioso, porque estão nas antípodas uma da outra, uma, no fundo, é letal e a outra salva vidas. Mas também, deixem-me dizer assim, mesmo esta da defesa também salva vidas na parte em que permite a dissuasão, enfim, não salva vidas, entendem o que eu estou a querer dizer, pelo menos não permite que sejam dramas tão terríveis. Mas voltando ao ponto, estas duas indústrias, a indústria da defesa e a indústria da saúde, são as indústrias mais fortemente inovadoras e são as indústrias que, por essa via, mais exigem investigação e exigem os melhores. São os melhores profissionais que estão nestas duas áreas. E isso também é bom porque, ao promovermos esta economia, promovemos também a capacidade de retenção de talento em Portugal, e a retenção de talento é absolutamente fundamental para também os objetivos da nossa economia. A terceira é a capacidade de fornecer produtos de valor acrescentado. Quando nós estamos a pensar em sistemas de defesa, estamos a pensar em valores onde o principal atributo não é a elasticidade de preço. O principal atributo é a diferenciação, não pelo preço, mas naturalmente por todos os atributos que estes bens efetivamente têm. E por isso também são muito importantes. Depois, a produtividade. Nós falamos sempre na produtividade. A produtividade, sem valor, sem PIB, sem crescimento no PIB, sem produtividade, nós não conseguimos distribuir valor. Esta ideia, há sempre uma comoção enorme cada vez que fala no aumento dos salários. Porquê? Porque faço um ponto de ligação aos salários em função do custo de vida, em função das necessidades que as pessoas têm. Eu acho que isso é tudo muito legítimo, que se anseie naturalmente ter um salário que seja compatível com o custo de vida e com as necessidades das pessoas. Mas todos nós sabemos que a métrica não é por aí. Um salário estará sempre ligado ao retorno desse mesmo salário. Na outra forma, não tem a ver com humores dos empresários, não tem a ver com simpatia ou antipatia dos empresários, tem a ver com aquilo que se pode tirar como retorno desse salário. Portanto, alguém que emprega alguém espera que essa pessoa contribua, no mínimo, com aquilo que custa. E por isso nada tem a ver com o custo de vida, tem a ver com o retorno. E associado a isto está naturalmente um fator que se chama produtividade. E nós temos as produtividades mais baixas na Europa.
nós estamos a cerca de 68% da produtividade média da Europa. Já agora no salário estamos a 73%. Significa que estamos com salários, proporcionalmente falando, mais elevados que a produtividade. Portanto, se temos que fazer um esforço grande no acréscimo de salários, ainda temos que fazer um maior na produtividade. E a indústria da defesa está muito acima da média em termos de produtividade. Portanto, é um dos setores que puxam a produtividade para cima. O outro aspecto tem a ver com a questão de uma dependência de um monomercado. Todos nós hoje estamos a assistir a esta bizarria que são estas políticas erráticas do Sr. Trump ou da sua administração. Se calhar é preferível dizer do Sr. Trump. Eu raramente vi esta imprevisibilidade e esta veleidade. Se calhar só nos jogos de Monopólio, todos nós que jogámos em tempos, nos jogos de Monopólio nós fazíamos isso, mas era a brincar. Agora, quando estamos a falar das economias mais fortes e daquilo que estamos a fazer em termos de globalização, isto quase parece uma brincadeira, quase que parece um jogo de monopólio. Infelizmente não é, é uma realidade. E por isso, esta nossa dependência dos Estados Unidos, no caso também da indústria da defesa, também não acontece. Nós não ficamos dependentes de um único mercado, e isso também é um fator muito, muito positivo. Estes são os pontos que me parecem absolutamente essenciais, estas exigências, e um último ponto que me atrevia a dizer, que é implicitamente esta indústria da defesa automaticamente está a pensar no mercado internacional. Não é possível pensar na indústria da defesa apenas numa lógica nacional. Portanto, assim que se começa, assim que se inicia esta área, automaticamente a internacionalização está feita. A internacionalização é fundamental. E aqui deixem-me distinguir a internacionalização daquilo que é apenas a exportação, daquilo que é apenas uma venda de contentor. Às vezes confundimos a nossa internacionalização dizendo que é internacionalização, quando no fundo apenas é uma venda de contentor, é apenas a exportação. Não quero pedir-vos condescendência para os empresários nacionais, mas o que é certo é que, apesar da nossa nação ter 900 anos, apenas nos últimos 50 anos, verdadeiramente a nossa economia se internacionalizou, porque até à altura nós tínhamos uma presença hegemónica nas ex-colónias, mas isso não é propriamente uma internacionalização, é uma presença hegemónica em território que administrávamos de forma hegemónica. Por isso, a internacionalização da nossa economia verdadeiramente ainda não está feita. Nós ainda não temos uma única marca internacional, global. Nós, enfim, temos uma, mas não conta. Cristiano Ronaldo, essa não conta. Mas é verdadeiramente a única marca. Agora vai haver outra, chama-se Tekever, fixem isto. Mas neste momento só temos o Cristiano Ronaldo, não temos outra. Por isso, verdadeiramente, nós precisamos de pensar a economia nunca apenas no nosso quintal, permitam-me dizer assim. A nossa economia tem logo de ter a ambição de ser internacional. E infelizmente, não sei se vos vou surpreender com este dado, nós temos em Portugal apenas 6.000 empresas que exportam e apenas 2.000 que exportam regularmente acima de 500.000 euros. Deixe-me só dizer, uma pobreza franciscana. A nossa internacionalização está muito dependente de 2.000 empresas. Acrescento outro dado que é preocupante, porque nós, quando falamos em internacionalização, pensamos apenas no que exportamos. Não pensamos no saldo, ou seja, naquilo que importamos para conseguir exportar. Se nós tivermos em linha de conta o que importamos para conseguir exportar, então estamos ainda num ponto ainda mais extremo. Há uma empresa que desapareceu aqui há algum tempo atrás, que era, eu não sei se não chegou a ser a principal, mas a segunda era, com toda a certeza, a segunda principal exportadora. E, no entanto, desapareceu e não provocou grande efeito na nossa balança comercial. Porquê? Porque, naturalmente, tinha uma importação tão grande ou ainda maior, em alguns pontos. Isso também é possível.
que as importações. Portanto, o que conta mesmo é, naturalmente, o balanço. E é por essa razão que, quando falamos em exportações, nós não podemos esquecer que o turismo faz parte das exportações e o que importa é, naturalmente, que o saldo seja positivo. Mas não quero fugir a esta área, àquilo que estamos a falar. E, portanto, nesta indústria da defesa, prefiro dizer indústria da defesa que indústria militar, nós temos alguns ativos que estão inativos. Desculpem, isto parece uma brincadeira de trocadilhos, mas estão inativos. Nós desativamos todo o nosso arsenal do tempo da guerra colonial, e aí estão, e pura e simplesmente não operam. Temos, por isso, uma oportunidade de o fazer por duas razões. Primeiro, porque nós estamos no ponto da retaguarda de potenciais conflitos. Em princípio, não é expectável que ninguém nos invada pela frente atlântica. Portanto, a ameaça vem de oeste. E por isso, normalmente na retaguarda, tanto quanto aprendi com as nossas chefias militares, é uma boa área para nós prepararmos áreas de recuperação de material, de manutenção, porque precisamente estará longe de um potencial frente de conflito. E, portanto, ocupamos essa área estratégica. A segunda é que, efetivamente, essas infraestruturas que nós temos a possibilidade de ter uma costa marítima enorme, o que, perante a parte naval, é uma grande vantagem, porque podemos ter em terra e, portanto, por portos, por estaleiros, temos essa possibilidade. Na parte aérea nem me atrevo, porque isso o Ricardo daqui a pouco já falará nisso. Mas na parte terrestre e na parte, digamos, marítima, temos essa possibilidade. Um outro ponto é que nós, sendo um pequeno país, porque realmente somos um pequeno país, não sendo uma potência, nós não assustamos, deixem-me dizer isto assim dessa maneira simples. É como um pouco na tecnologia. Nós podemos integrar tecnologia de terceiros perante clientes que a priori não comprariam diretamente ao fabricante. Não sei se me faço entender. Ou seja, se tivéssemos em ligação o fabricante e o cliente, não havia match, por dificuldades várias. Pensem, por exemplo, países árabes com o Estado de Israel. Mas se houver um integrador português que faz este link entre cliente e fabricante, já não se põe esse problema. E, portanto, porque nós conseguimos, no fundo, criar uma oferta ascética, uma oferta sem estas interferências de credos que sejam credos de dificuldade, como, por exemplo, sistemas de segurança entre uns e outros. E aqui também temos essa vantagem. Portanto, para resumir, que estou aqui a controlar o tempo e o Jaime é rigoroso, ainda bem, para resumir, a indústria de defesa é uma indústria, sobretudo, devemos propor para tempos de paz. E para termos tempos de paz, nós precisamos ter esta capacidade de dissuasão de instintos imperiais e de apetites imperiais que nos vêm da parte de lá dos Urais. Nós, durante muito tempo, habituámos-nos com esta ideia que os Estados Unidos nos defendiam, a China produzia e nós vivíamos na prosperidade. Estamos agora a dar-nos conta que a Europa é um bocadinho como aquela senhora aristocrática, envelhecida, que continua a viver numa casa palaçada, mas começa a faltar dinheiro para pagar as contas da água, da luz, as contas mais básicas. Mas ainda continuamos um bocadinho nesta ilusão que somos prósperos, quando efetivamente o relatório Draghi e o relatório Letta bem identificam as nossas fragilidades.
Nós importamos 80% das nossas necessidades digitais. Em defesa, importamos muitíssimo. Somos completamente vulneráveis. E, portanto, este é um daqueles ramos que a Europa, se quiser ser soberana, tem que efetivamente investir. E aqui não é razão para nos dividirmos entre aqueles que são pacifistas e aqueles que têm uma tendência bélica. Acho que todos nós somos pacifistas, todos nós temos esta ideia de que era preferível investir em escolas e hospitais que na indústria de defesa. Mas a questão é que, se nós não investirmos na indústria de defesa, são as nossas escolas e os hospitais e a nossa vida e a nossa liberdade que está em risco. Portanto, aqui não se trata apenas de um ponto de vista económico. A nossa liberdade, a nossa prosperidade económica é importante não apenas para sermos ricos, é importante para sermos livres. Porque se nós não formos livres, não vale a pena, não interessa se somos ricos, somos pobres, não somos livres. E por isso é um desafio. Este é um desafio para este projeto europeu que naturalmente se desenvolveu, mas que não deixou de continuar a ser de 27. São os Estados Unidos da Europa a 27. Os Estados Unidos da América são 51 Estados, mas são uma legislação, uma defesa. Nós somos uma diplomacia externa. Nós somos 27. E assim que passamos ali para o lado lá de Badajoz, já não somos Portugal. E, portanto, se nós não tivermos a capacidade de recuperar a magia das primeiras horas, de Jean Monnet, de Mitterrand, de Jacques Delors, se nós não conseguirmos recuperar esse objetivo de construir uma Europa livre, uma Europa próspera, com certeza, estamos a perder uma oportunidade, porque eu acredito que no projeto europeu, não apenas para sermos prósperos, como estou a dizer, mas sobretudo para sermos livres e donos do nosso destino. E esse é um desafio. James, penso que cumpri os Muito 15 bem, minutos. foi um contexto muito interessante. Teremos oportunidade depois da discussão de, obviamente, ter aqui pessoas várias para a discussão. Agora passo de imediato ao Ricardo, agradecendo também a disponibilidade para estar connosco. Ricardo. Ok, olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu não sei muito bem como é que costumam ser estas discussões, nunca assisti a nenhuma. Espero poder contribuir. Estava a ver aqui na lista, de facto, está cá o professor Trivalé, foi meu orientador e grande mentor, mais do que orientador, e eu acho que é ótimo poder tê-lo Nós aqui. depois vamos ter a oportunidade de ele também fazer um comentário. Ok? Boa, boa. Obrigado. Não, e de facto, vamos lá ver, o que é que eu acho que posso trazer aqui? Nós estamos, até que eu não sei, para quem não nos conhece, portanto, nós não nascemos na indústria da defesa, nem é a única coisa que a gente faz, não é? O que acontece é que estamos hoje em dia muito expostos e acabamos por estar muito expostos à área da defesa e muito envolvidos. Há uns anos começámos a envolver-nos bastante no tema da Ucrânia, hoje em dia estamos já em bastantes países e a trabalhar com bastantes ministérios da defesa. Mas, portanto, aquilo que eu acho, portanto, nós não somos uma empresa que vem do mundo da defesa, nós vimos do mundo do software, e do mundo das tecnologias de informação, no fundo, e depois evoluímos para a área dos drones dessa perspectiva. Ou seja, eu costumo dizer que é de dentro para fora, portanto, da computação para os aviões, não é? Portanto, computadores com asas em rede, e não aviões que por acaso têm software lá dentro. O que é que eu acho que, portanto, minha formação de base é engenharia, eu não sou economista, não percebo nada de macroeconomia, mas aquilo que temos, mas acho que temos observado um grande conjunto de coisas e eu acho que posso para fazer aqui alguma partilha daquilo que temos observado para gerar, no fundo, discussão, que eu acho que é o objetivo imagino que seja o objetivo destas discussões. Portanto, coisas, portanto, muitos têm falado e os últimos anos, este tema, portanto, o facto de termos uma guerra, não é, à porta da Europa, ou na Europa, na verdade, muita discussão tem gerado e eu acho que há muitas coisas que não são consensuais, mas eu acho que há algumas coisas que são muito consensuais. Primeira, o tipo de tecnologias com as quais se tem trabalhado nesta guerra e que têm feito a diferença e que são críticas são muito diferentes
daquilo que tem acontecido nos conflitos, que é aquilo que aconteceu nos conflitos anteriores. Já existem drones há muitas décadas, ok? Há muitas décadas. Já as comunicações são obviamente fundamentais há muitas décadas. Já existem técnicas de inteligência artificial há muitas décadas. Mas aquilo que não tinha acontecido era estas tecnologias serem tão centrais àquilo que é um conflito. E isso acontece porque estamos numa curva da tecnologia em que, na prática, muitas das tecnologias já atingiram o mass market. E, portanto, o que estamos a ver na Ucrânia já há 3 anos não são só os grandes equipamentos, os Predators e afins, são sistemas simples, montados muito rapidamente, e em que, portanto, do ponto de vista de drones, mas, portanto, a aplicação de técnicas de inteligência artificial, a cibersegurança, as comunicações, até o espaço, não é? Hoje em dia, o espaço comercial, não é? O espaço, ou seja, a utilização de serviços comerciais de espaço, de observação da Terra no conflito, é algo que nunca tinha acontecido desta forma, não é? E, portanto, há de facto aqui uma mudança tecnológica muito grande e que é muito evidente para toda a gente, para o mundo militar hoje em dia, europeus, americanos, etc., que isto mudou, e mudou a uma velocidade estonteante. Portanto, eu outro dia conversava com o chefe de Estado-Maior do Exército de um dos grandes países europeus que me dizia, pá, nos próximos anos nós tencionamos basear 90% da nossa letalidade em sistemas autónomos. Uh, isto, isto é uma mudança de paradigma gigante. Hoje, na maior parte desses países, é quase zero. E, portanto, estamos a falar de países, os países dominantes na Europa. Portanto, isto mudou, não é? Na Ucrânia, hoje em dia, o número que se fala é cerca de 95% da letalidade vem de drones, não é? Portanto, isto é o primeiro grande ponto. Segundo ponto, do ponto de vista de grandes observações, fala-se muito do aumento dos budgets, não é? Hoje o Conselho de Ministros e vamos acelerar a chegada aos 2%, fala-se de chegar a 3%, depois a 5%, por aí fora. Não sabemos quanto é que é, não é? Não sabemos, portanto, porque toda a gente concorda, sim, vai ser preciso aumentar, em detrimento de quê, não é? E todos nós queremos um Estado social e queremos social welfare, não é? Mas a questão é, claro que vai haver um aumento, é evidente, mas mais do que o quanto, é o em quê. E aquilo que é muito evidente é que o aumento vai ter que ser muito neste tipo de capacidades, que são as capacidades do presente e que seguramente serão no mínimo estas para o futuro. E, portanto, é muito interessante perceber que os paradigmas militares e os conceitos de operação estão a mudar a uma velocidade estonteante, e quando se faz uma pergunta sobre o que é que um exército pretende comprar na sua equivalente em vários países da sua lei de programação militar, ainda pensam com aquilo que vem dos últimos anos, quando na verdade isto mudou tudo de uma forma extremamente acelerada nos últimos 3 anos, 1 ano, não é? E, portanto, ainda não houve tempo de fazer esta adaptação, e há países a avançar mais depressa, como a Inglaterra, por exemplo, que eu diria que na Europa é quem está mais avançado nesta matéria, e outros que ainda estão mais lentos, ainda estão a pensar que isto é uma coisa lateral e não é uma coisa absolutamente central. Portanto, eu não sei, e fala-se de muitas metas diferentes em países diferentes, eu acho que muito mais do que aumentar é gastar muito melhor. Acho que este é um segundo ponto interessante. Terceiro ponto. Eu acho que hoje, e acho que a administração Trump ajudou a Europa a perceber isto de forma mais contundente, é muito evidente que o aumento das capacidades europeias na área de defesa não pode surgir à custa de compras de fora da Europa. Tem que surgir, ou apenas, não é? Tem que surgir principalmente, e há países que defendem que totalmente, como a França, de investimento na indústria e nas cadeias de fornecimento europeias, para criar capacidades soberanas na Europa, independência, etc. Pois, obviamente, há aqui uma série de jogo, como dizia o Armindo, e evidente, e muito bem, e é isso mesmo. A Europa não é um país, são um conjunto de países, não é? E, portanto, existem questões soberanas nacionais,
Se falarmos com os franceses, claro que é tudo francês. Se falarmos com os alemães, claro que é tudo alemão e por aí fora. É muito difícil fazer programas europeus, precisamente porque há estes interesses todos. Mas pelo menos haver um consenso de que é dentro da Europa é uma coisa fundamental e que gera uma oportunidade gigante. E eu acho que isto é muito evidente. Portanto, estas três coisas são evidentes, que é o tipo de tecnologia mudou, vai haver um aumento significativo, mas mais do que tudo vai ser neste tipo de tecnologias, e que já agora são tecnologias que, por serem sobretudo baseadas em computação, são tecnologias que potenciam uma evolução constante. Reparem, é muito interessante, e as pessoas não têm muita noção disto, mas os sistemas e a utilização dos sistemas aéreos, drones, vulgarmente chamados drones, na Ucrânia, as missões mudam várias vezes por mês. Portanto, a evolução é brutal, às vezes é semanal. E, portanto, o que isto quer dizer é que não é o paradigma que existia antes, em que havia um grande desenvolvimento de um produto e depois aquele produto tinha um ciclo de vida de não sei quantos anos. Isso não existe, isso acabou. Portanto, o ciclo de vida os ciclos de evolução são muito, muito mais rápidos. São aqueles que no mundo do IT, no mundo do software, já se vive há muitos anos, não é? Nenhum de nós espera que o nosso telemóvel fique igual do ponto de vista do software todos os meses, não é? Há evoluções todas as semanas, há novas versões. A mesma coisa acontece agora no mundo da defesa, porque as tecnologias são sobretudo baseadas em computação. Portanto, este é o segundo ponto, que é, não sabemos em quanto, mas sabemos o quê, e o terceiro é, de facto, aonde, não é? Dentro da Europa é bastante consensual. Portanto, eu acho que existem, com base nestas três coisas muito consensuais, existem aqui várias conclusões, várias observações, se quiserem, que se podem fazer. Primeira, este tipo de tecnologias não são as tecnologias. Portanto, estamos a falar de robótica, comunicações, inteligência artificial, cibersegurança, não são as tecnologias para as quais foram feitos os grandes conglomerados de defesa europeus. Não foram. Os grandes conglomerados de defesa são muito ligados à indústria pesada. Há algumas exceções, como em tudo, mas são empresas que foram feitas à semelhança daquilo que são os Ministérios da Defesa e os processos de procurement no pós-guerra, portanto, no pós-Segunda Guerra Mundial e muito mais ainda após a Guerra Fria. Portanto, são empresas extremamente lentas na reação. E pode-se dizer, é por causa da dimensão da empresa. Não, quer dizer, há empresas muito, muito grandes, as empresas de IT muito, muito grandes são muito, muito rápidas. São em função daquilo que eram as necessidades da área de defesa nas últimas décadas. Esse é aquele driver. O que acontece é que esta necessidade mudou. E mudou muito depressa. Ora, isso cria uma oportunidade, cria uma disrupção, cria entropia no mercado. E, portanto, cria oportunidade para o surgimento de novos players. E, portanto, nós não devemos... Obviamente que temos que alinhar nas cadeias de fornecimento internacionais, etc, etc. Claro que sim, mas não podemos ter medo de tentar alcançar, criar novos players de âmbito, novos primes, se quiserem. Porque a oportunidade de criar novos primes surge quando há entropia, não é quando a entropia é baixa, é quando a entropia é alta. E, portanto, este é o primeiro ponto, que é isto cria aqui uma oportunidade muito grande, porque este tipo de tecnologias não são as tecnologias para as quais foram criadas estas empresas e para as quais nas quais elas foram transformando. Não foi assim que nasceram, mas foi assim que se transformaram. Segundo, isto gera uma oportunidade muito grande. O facto de estarmos em constante evolução gera uma oportunidade muito grande para aquilo que o Armindo dizia de investigação e desenvolvimento. Portanto, o que é que quer dizer estarmos em constante evolução? É estarmos constantemente a acelerar o ciclo de descobrir um problema, procurar a tecnologia para o resolver, desenvolver a tecnologia, pô-lo em campo, ver o resultado e repete. E isto hoje em dia está a acontecer com uma velocidade muito grande e tecnologias puramente experimentais. Por exemplo, estamos agora a ver, e isso vai desaparecer também, apareceu muito depressa e acredito que vai transicionar muito depressa também, a utilização de fibra óptica para comunicações entre os drones. Isto era uma coisa que se estava a explorar, não se estava a fazer, e de repente, neste momento, está em todo lado na Ucrânia. E porquê?
em resposta ao jamming e ao spoofing. Portanto, passa a ter fios por oposição a ter wireless, não é? Óbvio que há outras tecnologias mais interessantes para fazer isto, nas quais laser, etc., nas quais estão a trabalhar, mas é um exemplo de algo que foi muito depressa de vamos fazer research sobre isto para vamos implementar, não é? E portanto isto abre aqui uma oportunidade grande para a inovação e para a investigação e desenvolvimento e para a sua colocação em prática, não para escrever papers, não é? E oferecer patentes, mas para levar muito, muito depressa para o terreno. Depois, isto abre um pensamento para curto, médio e longo prazo, ou seja, há oportunidades de curtíssimo prazo. Aquilo que está a falar do ponto de vista de, e todas a documento, por exemplo, o Readiness 2030 da Europa, é alinhado para 2030. Portanto, há aqui uma oportunidade muito grande nos próximos 5 anos, e isso significa que há uma série de investimentos de médio prazo, que devem ser feitos já, mas os processos de procurement estão todos a arrancar agora, muitos deles já arrancaram, e portanto há uma grande oportunidade de curto prazo em cima da mesa. E depois há tecnologias que hoje em dia são muito evidentes que vão exigir um investimento de longo prazo. E portanto há aqui diferentes estratégias que se têm que se montar para estes 3 timings. Por último, do ponto de vista de observações, vai haver um grande investimento, quer do ponto de vista, isto já é muito claro, quer do ponto de vista público, não é? Com grandes pacotes, centenas de bilhão a serem aplicadas do ponto de vista de investimento público, que depois vão fluir para os países, uma parte, e portanto vão ser distribuídos, vão ser investidos do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista europeu, através das instituições europeias centrais, não é? Fundo Europeu de Defesa e por aí fora. E, portanto, vai haver um grande investimento público que, na minha opinião, infelizmente, vai surgir muito sobre a forma de subsídios, que é aquilo que a Europa sabe fazer muito bem, portanto, sabe subsidiar coisas, quando, na verdade, isto deveria surgir sobre a forma de aquisições, que é aquilo que é fundamental acontecer agora, e depois, para com isto, ligar a outro tipo de investimento, que é o investimento privado. Neste momento existe uma avalanche de financiamento privado, portanto, os grandes fundos de investimento internacionais, incluindo os americanos, a querer investir em empresas de defesa que tenham um foco na Europa. Porquê? Porque isto é muito evidente, a Europa vai dar um salto do ponto de vista de indústria de defesa e, portanto, vai haver muito dinheiro a ser feito aqui do ponto de vista de investimento. E, portanto, o investimento público vai acontecer. Na minha ótica, deveria ser o mais possível em aquisições, o menos possível em subsídios, havendo das duas partes, como é óbvio, sobretudo para o longo prazo, subsidiação, claro que sim, mas com isso gerar investimento privado. Portanto, capitais privados, grandes, portanto, surgimento e o aumento da dimensão dos fundos europeus e a captação de investimento de fora da Europa, fundos americanos, por exemplo, é o que já está a acontecer. Portanto, eu não me quero alongar, estes eram os principais pontos. Acho que há aqui uma coisa interessante para referir, que é olhar para Portugal, não é? Isto é mais ou menos macro, mas olhar para Portugal. Nós temos imensos ingredientes, nós temos talento, temos tecnologia, temos universidade. Talento porque temos universidades fantásticas e a produzir malta muito boa. E as áreas que eu conheço melhor são as áreas de engenharia, mas noutras áreas também, como é óbvio. Temos muito boa tecnologia. Temos um território que se coaduna com, por exemplo, testes e treino neste tipo de tecnologias, porque temos um espaço aéreo muito mais desimpedido que a maior parte dos territórios, porque temos um grande mar, porque temos uma grande linha de costa, por aí fora. Temos um histórico de diplomacia que, infelizmente, tem pouco para vender nestas áreas, e isto são áreas altamente dependentes de diplomacia económica. Portanto, temos pouca tradição, diria eu, de fazer diplomacia económica em defesa, porque temos poucas coisas de defesa para vender, mas muitas vezes estes negócios fazem-se país a país, não é? Os americanos, os ingleses, os franceses são exímios a fazer isso, e nós temos que aprender a fazer isso. E depois temos uma grande necessidade, não é? Eu costumo dizer que temos fome, não é? Temos uma grande necessidade de fazer coisas porque precisamos de setores, precisamos de desenvolvimento económico, como dizia o Armindo, precisamos de empresas exportadoras e por aí fora, e estes são setores fundamentalmente exportadores.
que é que a gente precisa? Precisamos de criar um sentido de urgência muito grande, precisamos definir prioridades. Isto não pode ser pulverização de investimento. É provavelmente o que vai acontecer, como é sempre a resposta, mas está profundamente errado. Nós devíamos escolher aqui um conjunto de áreas em detrimento de outras e nessas apostar. E não são só as óbvias. Robótica é óbvia, inteligência artificial ligada à robótica também. Mas, por exemplo, nos materiais, portanto, nos têxteis e materiais, de um modo geral, temos uma tradição gigante e temos empresas muito boas e podemos fazer um caminho grande aí. E Nós temos outro, aqui, já agora, peço desculpa, temos aqui o Mário Jorge Carvalho, que é o presidente da Associação dos Textos, depois ele poderá também fazer um comentário, está bem? Ok. não, ótimo, é uma área com potencial gigante neste setor, que já há muita coisa a ser feita, já há ótimas entidades em Portugal. Hum, Precisamos de mais infraestruturas, nós estamos a trabalhar nisso, mas precisamos de mais infraestruturas para suporte a testes de treino elevado, para os TRLs finais, se quiserem, no fundo para ajudar a levar para o mercado. Precisamos de simplificação administrativa. Nós nem temos tão pouca coisa na área da defesa que às vezes nem se sabe bem quais é que são os processos, que é uma coisa um pouco complicada. Temos passado bastante por isso e temos já agora uma colaboração fantástica com o Ministério da Defesa que tem ajudado a fazer um caminho bom nessa matéria. E depois temos que dar muita prioridade a esta área do ponto de vista de diplomacia. Ou seja, temos que fazer investimento nesta área. Portugal tem que querer ser bom num conjunto de coisas, porque isto pode trazer, num conjunto pequeno de áreas, para, no fundo, diminuir a superfície e aumentar a intensidade para conseguirmos ter resultados internacionais. Nas 2, 3, 4, 5 áreas escolhermos, mas não é 10 nem 20. Senão não vamos fazer rigorosamente nada, não é? E, portanto, eu acho que são estas as questões. Aquilo em que nós nos temos andado a debater, não enquanto empresa, mas, no fundo, o papel enquanto portugueses, de alguma forma. Nós, hoje em dia, a empresa está espalhada por bastantes países e temos quase 900 pessoas espalhadas por bastantes países, mas há aqui um tema, enquanto portugueses, não é? Que é, nós, em primeiro lugar, precisamos de uma visão para isto. Eu diria que uma visão a 2030 já é o suficiente para o que é que Portugal quer ser na área de tecnologia, de defesa, e da indústria de defesa, digamos assim. Que estratégias é que podemos montar neste sentido e que áreas é que podemos escolher e apostar nelas e canalizar energia para essas áreas, e não é só dinheiro. Aliás, eu diria que não é principalmente dinheiro, o tema não é dinheiro aqui, não vai faltar dinheiro. E como é que nos vamos posicionar face aos restantes países europeus? Ou seja, qual é o nosso papel? Por exemplo, como é que nós utilizamos os laços com a Ucrânia? Como é que os fortalecemos? Porque a Ucrânia vai fazer parte da União Europeia um dia destes, ou pelo menos pode não entrar na União Europeia, não faço ideia, mas vai estar muito próxima e vai ser uma potência. Portanto, como é que nós tiramos partido disso e como é que nós os ajudamos a fazer essa integração? E pronto, e é isto. Desculpem-se Vamos malandro. agora passar, Mais Ricardo, um este é, como sempre, o Ricardo é um homem que executa e, portanto, a execução é a melhor forma de mostrar aquilo que nos disse. Doutor Tibolé, quero começar a discussão, você que é um ilustre membro deste nosso fórum e que já foi aqui referido várias vezes, um pequeno comentário, alguma questão ao Ricardo e ao Armindo, antes de passarmos a outras pessoas? O meu comentário é que é agradecer ao Armindo e ao Ricardo as boas apresentações que fizeram. Eu aqui sou um amador, estou a ouvir e acho que as perspectivas que o Ricardo apresentou são perfeitamente corretas. Só espero é que se concretizem. Muito bem. E não quer fazer mais um comentário? Não, Muito bem, sim, senhor. Eu, como disse há um bocado, temos aqui o Presidente da Associação dos Textos, pelo menos estava aqui há um bocado, o Mário Jorge. Quer fazer algum comentário? Ele foi aqui referido o setor do texto, mas se quiser fazer também aqui uma pequena nota, acho que é sempre interessante ter esta ligação. Sim, senhor, muito obrigado e desde já parabéns pelas excelentes apresentações que foram feitas e partilho inteiramente a situação de que no caso a parte têxtil em termos daquilo que os novos exércitos terão de se preparar, nomeadamente porque agora a utilização dos drones vem permitir a identificação muito mais fácil daquilo que são quem está no terreno e as questões da camuflagem e identificação, se estamos a falar de friendlies ou se estamos a falar dos nossos inimigos, vem pôr um novo
uma grande quantidade de desafios, quer para proteger pessoas, quer proteger equipamentos, e aqui os têxteis e as têm um papel e vão ter um papel muito importante nas zonas de combate. No caso português, aquilo que nós temos tido há alguma dificuldade e tem a ver nomeadamente com as relações com aquilo que é as compras públicas e a forma como as compras públicas estão a ser desenhadas. Não é só português, é a nível europeu. Há vários exércitos europeus que se estão a abastecer dos seus fardamentos e de uma série de componentes fora da Europa. Portanto, nós na ATP e a nível da Euratex temos defendido que as compras públicas neste tipo de material tem de haver aqui uma componente estratégica e não pode ser o preço a defender, tem de haver aqui uma obrigatoriedade de construção dentro dos países europeus e por forma a proteger também aqui uma série de inovações que estão a ser desenvolvidas e que estão a ser feito o investimento dentro da Europa e depois perdermos essa capacidade de inovação para outros países que podem não ser tão friendly connosco. As oportunidades serão grandes, os desafios também são, mas as compras públicas aqui também têm um papel muito importante na construção de uma base de indústria na Europa, porque uma indústria, para alguém investir numa indústria, não vai investir numa indústria porque tem uma encomenda para o próximo ano, ou há aqui uma previsibilidade de vários anos, ou então as empresas não vão investir quer na parte de inovação, quer na parte de capacidade de produção. Eu tinha uma questão que tem a ver com agora os novos elementos e os novos drones e os novos equipamentos que estão a ser colocados no terreno, e a minha pergunta era um pouco como é que nós vamos definir quem ganhou a guerra? É quem eliminou os drones do outro lado ou ainda a situação do eliminar, quem é que ganha? Agora o que é que vai ser o novo ganhar uma guerra? Porque nós neste momento temos uma guerra convencional, depois há as guerras de guerrilha, mas eu ia deixar essa parte de lado. Agora, quem é que vai? É quando exaurirmos a capacidade do outro lado de ter capacidade de fazer equipamentos, é nessa altura que ganhamos uma guerra? É uma questão que eu deixo ficar. Nós Muito obrigado. Muito bem, mais Jorge, como sempre, muito claro e objetivo. Nós normalmente costumamos juntar duas ou três questões para depois ser mais dinâmico. Pronto, eu vou tentando provocar aqui os presentes. O Rodrigo está aqui connosco, é um dos responsáveis de uma conhecida consultora na área de engenharia. Algum comentário ou alguma questão, Rodrigo? Olá, Jaime. Antes de mais, agradecer quer ao Armindo, quer ao Ricardo pelas excelentes apresentações. Outro ponto, e eu aqui sou um pouco biased no que é as grandes áreas de investimento e tendo a concordar com o Armindo na parte do valor acrescentado de Portugal, quer seja pela dimensão, quer seja pelo valor acrescentado em si, e aqui, sem dúvida nenhuma, que a área do software, acredito que a área da tecnologia são áreas onde podemos tentar fazer a diferença neste campo. O que me assusta, e aqui a minha questão se calhar é um pouco nesta área, temos um pacote de 800 mil milhões a ser aprovado para ser utilizado nos próximos 2 anos, e o meu ponto é, nós, como o Armindo disse bem, não somos um país, somos 27, e portanto, como é que nos garante que há uma estratégia de aplicação deste dinheiro de forma correta, mais do que seja uma aplicação, como foi os fundos do PRR, que no final do dia é gastar, mas se calhar com pouca estratégia, não é? E, portanto, podemos chegar aqui a um ponto de gastarmos o dinheiro todo, mas não temos claramente uma estratégia planeada para defender a Europa. E, portanto, a minha questão é aqui neste seguimento. Bem, então se calhar passo já de imediato ao Armindo e ao Ricardo. Depois temos aqui outras pessoas e fazemos um segundo ano. Armindo, estes dois comentários e depois o Ricardo, também, por favor. Obrigado. Muito rapidamente, e agradecendo as questões. Bom, em relação à questão colocada pelo Mário Jorge, o presidente da ATP, sinceramente não consigo responder, meu caro Mário. Não faço ideia. Isso aí, quem é que ganha uma guerra, não faço ideia. A segunda, a do Rodrigo, estou de acordo com aquilo que o Rodrigo disse, apenas para concordar com ele. É necessário nós termos ideia, de facto, quem compra. Há duas teorias, pelo menos por aquilo que consegui perceber. Uma é
manter o sistema NATO e a outra é criar uma estrutura de defesa a nível apenas da União Europeia. Eu creio que estamos ainda num momento que se calhar estamos a antecipar uma discussão, provavelmente teremos que ter. Eu posso dar a minha opinião, se gostaria de ter, não gostaria. Preferia muito mais que fosse menos imprevisível o lado do Atlântico e que mantivéssemos este conceito de aliado como temos cunhado desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, os únicos aliados fiáveis e imutáveis são aqueles que estão na avenida no Porto. São os únicos aliados que não mexem. Todos os outros, o que verificamos é que estão a mudar e a mudar muito. E, portanto, isso é um desafio, e é um desafio muito, muito significativo. É isto. Ricardo. Eu acho que são ambas perguntas muito retóricas, não é? Ou seja, a primeira eu não sei, não sou minimamente capaz de comentar, exceto numa coisa, que é o acesso a este tipo de tecnologias neste momento é completamente universal. E, portanto, acabar com a capacidade de ter este tipo de tecnologias não é algo que seja fácil de fazer. Isso já não estamos aí, não é? Portanto, muitos destes equipamentos são baseados em componentes off-the-shelf, existe uma grande base de produção e, portanto, pelo menos para as coisas mais acessíveis, digamos assim. E, portanto, não é esse um critério, não é? Isso talvez fosse um critério no passado, hoje em dia não é. Portanto, não faço ideia como é que se define isso, não acho que seja aí que isto vai acabar, mas acho que claramente não é por acabar a capacidade de produção, porque isso não vai acontecer de nenhum dos lados. Sobre a utilização de fundos públicos, eu não faço ideia qual é a resposta. Acho que isso é mais ou menos é mais ou menos o que vai acontecer. É sim, vão ser mal empregos. Acho que é mais ou menos essa a resposta. Acho que podemos fazer essa futurologia. Porque parte pela base, não é? Que é, do ponto de vista de subsídio, nós todos passámos pelo que aconteceu no PRR, não é? Portanto, aliás, acho que vamos ter uma noção muito clara do problema, ou dos problemas existentes. Pode haver coisas muito boas, ou há de haver coisas muito boas, com certeza, mas vamos ter uma noção mais profunda do nível de execução, e não me refiro a gastar dinheiro, digo a gerar resultados, output, não é? Dos projetos, daqui a uns meses, quando acabar o PRR, aí é que acho que vamos ver o output. Acho que aqui vamos passar por um processo muito semelhante. Infelizmente, a Europa o que tende a fazer é subsidiar. E aquilo que é preciso fazer aqui não é subsidiar, é gerar procura, porque depois a seguir o investimento para fazer, para gerar a capacidade produtiva acontece, isso é absolutamente evidente, nesta altura isso não é um tema, e agregar procura para que cada país não faça as suas coisas. Portanto, o que nós vamos ter que ter em cada área, vamos ter que ter um conjunto de entidades, é o que no fundo o que existe nos Estados Unidos, não é? Ou seja, ninguém está. A Lockheed está espalhada por montes de sítios, a Boeing está espalhada por não sei quantos sítios. Portanto, o que vai acontecer no fundo é que as entidades têm que ser transnacionais. Não pode ser um pensamento país a país, e cada país tem que encontrar uma estratégia para conseguir atrair para o seu país quer participação nas cadeias de outros, quer líderes para áreas específicas. Basicamente, acho que é isto. É o melhor que nós acho que podemos fazer, dado o contexto europeu. Isto é um bocadinho quase derrotista, mas infelizmente acho que o problema não está neste programa. O problema está na estrutura base e no pensamento base de vamos gerar aqui um pacote de subsídios. Pronto, o que é necessário fazer de facto é aquisições, é gerar procura. Ponto. O resto acontece com investimento privado. Muito bem, nós temos aqui o José Roberto Afonso, que é brasileiro, está em Portugal, mas acompanha muito a economia brasileira e, como sabem, tem havido muitas ligações entre Portugal e Brasil, também nesta área, através do CEIA e do TECER, isso tudo. José Roberto, alguma questão ou comentário, muito brevemente, sobre este tema? Não, era só enaltecer aquilo que foi colocado, eu acho que sobre a importância de conectar investimento em defesa com inovação e, ao mesmo tempo, também, agora acho que cada vez mais claro, com uma nova geopolítica, né? E acho que fica claro que não adianta você investir em defesa, mas simplesmente para importar, né, de quem está aqui exigindo que você
invista em defesa. Mas, Jaime, não tenho questão, não. Eu acho que o foco aí maior é de soberania, né? Mais do que se defender, e sim você ter soberania em relação à sua, não só seu território, em relação à sua economia e sua sociedade, né? Eu acho que é isso que o Armindo e o Ricardo estão colocando aqui, bastante interessante. Desculpe, mas pergunta não tenho, só elogio. Não, o Zé Roberto vai fazer agora um grande evento em Madrid, né, o PIB, e portanto tem muito ligado a estes temas. O Zé Manuel Mendonça também está ligado ao Inesc, mas mais ao Inesc Tech, e é uma pessoa que tem muita experiência na área de tecnologia, foi até há pouco tempo presidente do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Zé Manuel, quer fazer alguma questão ou comentário aqui aos nossos ilustres oradores? Não sei se está a ouvir, Zé Manuel. Obrigado. Tem que. Logo no início foi dito que as universidades e a inovação e a investigação estão no cerne da diferenciação e que neste caso não é o custo a principal característica, o fator mais importante, mas sim a diferenciação, obviamente. E a questão é que na Europa há algumas barreiras, alguns preconceitos relativamente a fazer investigação para a defesa. Há universidades alemãs que têm nos seus estatutos uma proibição explícita de poder participar em projetos de defesa, quaisquer que eles sejam, portanto, a própria Europa vai ter que repensar, quer a nível central, quer a nível dos países individualmente, como é que trata isto. Obviamente que o duplo uso, aliás, o Ricardo disse, até Kepler não começou, não começou nesta área, não é? Pronto, começou com a vigilância, não é? Do socorro aos barcos do Mediterrâneo, etc, 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 e depois fez o leveraging up. Mas já, por exemplo, eu fui presidente do IEP, do painel do Eureka Eurostars, e há um painel de ética que simplesmente arruma com todos os projetos que tenham duplo uso ou eventualmente aplicação militar, e os promotores são obrigados a dizer que isto não tem explicitamente que não tem aplicação militar. E no Eureka Eurostars participam muitas PMEs europeias de investigação de excelente qualidade, e universidades, etc. Portanto, há aqui um problema também de pipeline, de ligação à universidade, aos investigadores, às tecnologias, que vai ter que ser resolvido explicando, educando, sensibilizando, mudando os estatutos, os regulamentos, etc., porque senão a indústria europeia não vai ter um pipeline como tem a indústria americana, que tem décadas de trabalho com investigadores que assinam, que fazem as suas opções e assinam determinados compromissos e as suas universidades para trabalhar especificamente para a defesa. E nós conhecemos alguns deles, até portugueses que estão a trabalhar nos Estados Unidos, que têm projetos com a defesa. São projetos de médio e longo prazo, bem financiados, e que só assim é que realmente têm resultados com impacto. Portanto, há aqui um problema que eu acho que a Europa vai ter que enfrentar e resolver. Bem, temos aqui uma questão também do Henrique Agostinho. Henrique, por favor. Olá, boa tarde. Eu estou agora a acabar a licenciatura no Instituto Superior Técnico e tinha uma pergunta que se calhar é mais direcionada para o Ricardo. Eu estou a estudar Engenharia Eletrotécnica de Computadores e estou neste momento a decidir qual é que é o mestrado que vou a seguir. E estou indeciso entre Engenharia Naval, um pouco também porque gosto do mar e posso ter algum impacto, nomeadamente no meu país. E a outra opção é continuar os estudos em Eletrotécnica, eventualmente fora do país, na Alemanha. Então pergunto-lhe, nomeadamente nesta área da defesa, você vê mais futuro para um estudante que faça um mestrado numa área, por exemplo, de arquitetura naval, ou numa área mais relacionada com a robótica ou sistemas embebidos, que seria na parte do mestrado em Engenharia Eletrotécnica? E a outra pergunta era para o senhor José Mendonça, que acabou de referir que há universidades alemãs que não fazem parcerias com empresas ou institutos que estejam a fazer investigação relacionada com a defesa, e tendo em conta que eu me vou candidatar também a mestrados na Alemanha, se me podia referir quais é que são, para também estar um bocado mais consciente disso. Muito bem. Eu era capaz de desafiar, antes de passar aqui aos nossos oradores e também ao Sr. Manuel Mendonça, nós temos aqui connosco a Maria Helena Monteiro, porque é uma ilustre conhecida, toda do ISCTE, muito ligada às questões sociais. Helena, quer colocar aqui alguma questão do ponto de vista da defesa, da sociedade, aqui aos nossos oradores? Com algum comentário? Não sei se está a ouvir, Helena, desculpa.
tenho isto aqui Muito ligado. bem. Não, Mas, tem. Tudo bem. Muito boa tarde. Muito boa tarde. A defesa é um ponto determinante hoje em dia, no espaço global. Pronto, isso aí é indiscutível. A Europa tem regras e tem uma história e um processo que não o põe na frente em algumas áreas de nicho, como o TechEver, por exemplo, e outras. Portanto, a Europa vai ter que decidir qual vai ser o melhor caminho, e, sob o ponto de vista de capacidades, nós, profissionais em Portugal, temos uma capacidade brutal de, em momentos de crise, conseguir ultrapassar situações que nos pareciam perfeitamente impossíveis. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer é que a soberania digital, por exemplo, é algo que nos preocupa muitíssimo aqui. O equilíbrio entre as decisões e as opções é uma obrigação, e, portanto, eu sou otimista, tenho alguma esperança que não se perca esse equilíbrio e que devíamos, em termos europeus, dar mais voz aos desenvolvimentos de nicho em que nós somos muito bons e podemos ser ainda muito melhores e, nessa altura, ter um espaço mundial relevante. muito bem. E Eu passava, pronto, e muito bem, não é tenho. bom que temos sempre esta perspectiva de E alguém muito ligado obrigada, Jair. às tecnologias, mas com uma dimensão também mais, se calhar, social. Eu agora começava com o Ricardo e depois passava a mim, está bem? Ricardo, por favor. Bom, Henrique, eu sou altamente biased, pá, porque eu, porque eu venho do mundo da informática e da inteligência artificial em particular. Portanto, se me perguntas, o que é mais útil, pá, é muito difícil para mim responder a isso de forma distanciada. Pá, o que eu acho é a tecnologia, portanto, a robótica, de um modo geral, é transversal a uma série de setores, incluindo o naval. Nós, por exemplo, estamos hoje a trabalhar com. Portanto, nós trabalhamos em sistemas autónomos aéreos e só trabalhamos com sistemas autónomos aéreos. Nós não produzimos sistemas autónomos terrestres, aquáticos, subaquáticos ou de outro tipo. Mas trabalhamos com vários parceiros que estão a trabalhar em sistemas robóticos terrestres, aquáticos, subaquáticos, que trabalham connosco, que inclusive provavelmente usarão sistemas nossos a bordo e por aí fora. E portanto, eu acho que há aqui, são dois tipos de. Um é mais vertical e o outro é mais horizontal, se quiseres, não é? Portanto, depende muito daquilo que é a tua paixão, o que é que tu queres fazer, não é? Eu acho que podes fazer a diferença sendo muito bom de ambas as maneiras. Depende do que é que tu queres e do que é que tu gostas, acima de tudo. E o que é que, what makes you tick, não é? O que é que te realiza. Agora, eu sou altamente biased, portanto, robótica, inteligência artificial é o caminho que eu acho que faz sentido, porque é daí que eu venho, pá, portanto, penso assim. Portanto, desculpa não conseguir dar uma resposta mais objetiva e distanciada. Só fazer um comentário ao José Manuel Mendonça, só para dizer que há aqui uma mudança, é claro, portanto, tem que haver este shift, não é? Os temas do dual use e da defesa têm que deixar de ser um tabu, se é isso se é esta a intenção. Se a intenção é esta, não é? Que é gerar autonomia e soberania na Europa neste tipo de tecnologias, então tem que deixar de ser um tabu, quer do ponto de vista de investimento, quer do ponto de vista de investigação e desenvolvimento e a ligação às universidades e aos centros de investigação. Uma coisa o mundo do investimento é muito rápido a reagir, não é? E, portanto, nós fizemos uma ronda de investimento o ano passado e foi muito interessante porque tivemos muitos potenciais investidores interessados, mas que tinham muitas vezes um tema com o facto dos nossos produtos poderem também ser utilizados em defesa e, portanto, era uma coisa que afastava muitos potenciais investidores com quem falámos durante o levantamento da ronda. Hoje em dia, isso mudou radicalmente. Portanto, há mandatos
os mandatos de muitos dos fundos estão a mudar e os LPs estão a mudar, portanto, os investidores nos fundos estão a mudar o seu capital para fundos que vão investir nesta área. Porque, de facto, é uma área que vai ser muito interessante do ponto de vista financeiro na próxima década, pelo menos, e, portanto, é muito evidente que isto vai acontecer, e, portanto, essa área está a reagir muito depressa. Eu acho que o resto da sociedade, nomeadamente a parte de investigação e desenvolvimento, vai reagir muito depressa também, e as políticas da ESG vão ser revistas, e por aí fora. Eu pessoalmente, enquanto cidadão e pai de 5 filhos, preferia que não fosse assim. Mas é a realidade e, portanto, eu acho que, acima de tudo, o que nós temos de ser capazes de criar, e é esse o pensamento que nós temos nesta área, que são áreas difíceis de pensar, não é? Porque estamos a pensar que podemos estar a participar em coisas que matam pessoas, não é? Que é a última coisa que eu gostaria de fazer, como é óbvio, mas acima de tudo é deterrence, não é? É criar... é preparar-nos para que não haja guerra, não é? Para criar capacidades que evitem a guerra. E é este, eu acho, o pensamento que nós temos que conseguir ter, por muito que gostássemos de conseguir ignorar. Neste momento, infelizmente, e não é por nossa culpa, diria eu, não é possível ignorar. Muito bem. Fica esta nota e para terminarmos, nós estamos a chegar às 7h15, que é o time que nós tínhamos para esta sessão. Eu passo a palavra ao Admin para responder também a estas questões e uma nota final. Jaime, obrigado. Eu agradeço os comentários e a qualidade dos comentários feitos. Eu não acrescentaria nada, de facto, àquilo que o Ricardo disse em relação à resposta, não saberia fazê-lo. Eu gostava de terminar com duas preocupações, aquilo que considero que são duas vantagens competitivas nesta indústria de defesa, que, como o Ricardo agora acabou de dizer, é uma indústria, é uma tecnologia que mata pessoas, e portanto não quer dizer que ela seja utilizada, mas quando for utilizada é isso que faz. E nós temos duas vantagens, acredito, duas vantagens em Portugal para qualquer tecnologia, mas em particularmente nesta. Uma primeira é o talento. Fala-se muito na inteligência artificial e eu queria referir a importância da inteligência natural, aquela que está nas pessoas, aquela que parte das pessoas, porque é das pessoas que depois se constrói a artificial. E sem inteligência natural não conseguimos construir a outra. E nós temos boa inteligência, temos bom talento, temos bom recurso, e essa acredito que é uma vantagem competitiva. A outra vantagem competitiva que eu creio que temos em Portugal é a vantagem dos valores. Porquê é que estou a referir dos valores? Porque, e voltando a dizer que esta é uma tecnologia que mata pessoas, também é importante aqui de facto ter valores. Entramos aqui, não vamos ter agora muito tempo a falar nisso, nos dilemas morais. Os dilemas morais é algo que está sempre presente e perante um determinado objetivo temos ou não temos restrições morais. E eu acredito que nós em Portugal temos restrições morais, temos valores e isso aponto como uma vantagem competitiva. Aqui há algum tempo atrás eu li um artigo que na altura me impressionou muito, há muitos anos, que era as profissões que ainda não existiam. E uma das profissões que estava lá identificada era psicólogo de programador de robôs. E na altura aquilo impressionou muito. Hoje todos nós vemos que é algo absolutamente normal. Há alguém que tenha um equilíbrio e que esteja sempre em equilíbrio nessa programação para precisamente conseguir lidar com os dilemas morais. Obrigado, Jaime. Muito bem, portanto, terminamos em grande. Acho que quer o Ricardo, quer o Admin nos blindaram aqui com excelentes intervenções. Esperemos que, de facto, isto corra bem do ponto de vista da indústria da defesa e evitar a guerra. Muito obrigado a todos e continuamos nestas agendas. Como disse, na próxima segunda teremos uma outra sessão e quem puder estar presente, ao gosto. Admin, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que a agenda não é fácil, o Ricardo também não, mas acho que foi uma sessão muito interessante e permitiu-nos aqui discutir o tema. Continuação de boa semana e, se não falarmos, uma boa Páscoa para todos, está bem? Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Também para todos. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Com licença. Eu vou desligar então. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.